Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Conto com a sua colaboração, curtindo, compartilhando, fazendo a sua inscrição caso não seja ainda inscrito e deixando um comentário ou um pedido de oração. Vamos para o texto? Livro dos Juízes, capítulo 2, o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que havia feito por Israel. Vou ler novamente. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O maior desafio de uma geração é passar o legado a outra geração. Assim como numa corrida de revezamento, o corredor que vem correndo precisa passar o bastão para aquele que já está esperando e correndo também. Então, passar o bastão, passar o legado é algo extremamente necessário para que a gente possa ter sucesso. Porque não adianta eu ser bem sucedido e não ter um sucessor, não ter alguém para carregar o legado. Pois bem, a nação de Israel, desde os patriarcas, tiveram experiências com Deus. Então Abraão conhecia e sabia quem era Deus. Isaac, Jacó. Então os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó sabiam quem era Deus, tinha momentos com Deus. Então a primeira geração tem este contato direto, experiências com Deus. A segunda geração a mesma coisa. Mas não esqueçam que na terra prometida só entrou Josué e Caleb porque os outros se acovardaram quando os espias foram olhar a terra e temeram. Portanto, uma geração não entrou na terra e a nova geração, chegando naquela terra, já não conhecia mais a Deus. Interessante que, fazendo um comparativo, ninguém vai cultivar ervas daninhas. Ervas daninhas não precisam ser cultivadas. Eu, esse final de semana que vem, preciso dar uma organizada aqui no quintal, reformar a horta. E uma das primeiras coisas que eu vou ter que fazer é remover as ervas daninhas. E eu não as plantei, elas nascem. Então ervas daninhas não se cultivam. Se você não for zeloso, cuidadoso, crescem sozinhas e tomam conta, sufocam a planta. Assim é uma geração que não cuida dos seus filhos, que não cuida de ensinar quem é Deus. A nação de Israel, desde o princípio, ouviu um chamado, uma convocação: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Da mesma forma que eu e você temos constantemente um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando. Não quer que ninguém ande sozinho, que carregue um fardo sozinho. Ele diz claramente: eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, as pessoas hoje não conhecem a Deus, não querem saber quem é Deus, mas o convite está estabelecido. Mas a responsabilidade de passar o bastão, de passar o legado, de cultivar, de arar esta terra que é o coração, é nossa. É daqueles que conhecem a Deus. Se você provavelmente não conhece a Deus, e aqui eu não quero falar conhecimento teórico, de histórias, eu estou falando de experiência, de ter um encontro real com Jesus. Provavelmente alguém não te apresentou Cristo. Provavelmente alguém não falou de Jesus para você. E esse é o grande desafio. Porque nós passaremos. E aqueles que hão de vir na sequência conhecerão a Deus? A Europa, por exemplo, já é pós-cristã. As pessoas já não creem em Deus. Nós temos locais na Europa que as pessoas vão ao cemitério para que os seus entes queridos intercedam por eles. Tamanha é
a situação de desconhecimento de quem é Deus. E a palavra de Deus já alerta, né, que pelo fato de se esfriar a fé, a vontade de servir a Deus, as pessoas iam acabar deixando Deus de lado. E o mundo é mestre em colocar para mim e para você uma agenda constante de prioridades, quando na verdade tudo vem depois de Deus. Primeiro Deus, é essa a verdade. Se eu e você não plantarmos a palavra de Deus nos nossos corações, nos corações daqueles que são preciosos e caros a nós, a erva daninha que é o pecado já está lá. Ninguém vai num canteiro e planta a erva daninha, já está lá. A semente, o gene, ou seja, o DNA está ali. Automaticamente, mesmo que eu cultive uma horta ou faça uma plantação, de tempos em tempos eu tenho que arrancar a erva daninha. O pecado precisa ser arrancado do nosso coração, porque o pecado produz morte. Assim como a erva daninha sufoca a planta, consumindo os nutrientes, tirando toda a força, assim também é o pecado na nossa vida. Então, eu e você precisamos, nesta geração, viver Jesus e falar de Jesus para a nova geração. Se você é um crente em Jesus Cristo, fale de Jesus. Se você ainda não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, alguém precisa falar desse amor. E eu estou falando hoje a você, ao seu coração. Porque é exemplo do que aconteceu com Israel. Quando a geração que conhecia Deus foi recolhida, a nova geração já não sabia quem era Deus, não sabia os feitos de Deus. Portanto, hoje você tem que ter consciência que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória. O pecado nos afastou da presença de Deus, nos leva para a morte. Foi por isso que Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado, morrendo em nosso lugar, para nos dar vida e vida juntamente com Ele, porque aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Pastor, mas o que eu devo fazer para ser salvo? Crê, entregue sua vida a Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Confesse Ele diante dos homens, a Bíblia diz que Ele o confessará diante do Pai. Portanto, não haverá desculpas nem para mim nem para você. A geração de Israel pagou um preço muito alto. Não passou o bastão, não passou o legado e deixou que as ervas daninhas do pecado tomassem conta. E eles já não sabiam quem era Deus. Você não pode deixar a próxima geração sem saber quem é Deus. Comece entregando sua vida a Jesus. E apresente Jesus para todos aqueles que são caros a você. Não permita que a erva daninha cresça. E aqui eu estou falando de erva daninha, mas estou falando do pecado, que sufoca e nos mata. Arranque o pecado, assim como a gente arranca uma erva daninha. Arranque. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Que na nossa geração, ó Deus, possamos ser fiéis a Ti. Desperta, ó Deus, os Teus servos e as Tuas servas, ó Deus, para serem testemunhas a tempo e fora de tempo. E aqueles que ainda não Te reconhecem como Senhor e Salvador, que hoje tomem uma decisão ao Teu lado, entregando de uma vez por todas as suas vidas no altar do Senhor. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, tem misericórdia, ó Deus, de cada um. Sustenta-nos, ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Visita nessa hora o lar da viúva, do órfão, aqueles que se encontram enfermos ou sofrendo a dor da separação, vivendo um momento de luto. Estende tua mão de poder, consolando-os, ó Deus, em suas dores, ó Pai. Tem misericórdia. Te pedimos, ó Deus, por cada lar, por cada família, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.